Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o apoio da Unimed Erechim. E neste mês de maio, mês das mães, é um momento especial para você cuidar da sua mãe. Então, você pode presenteá-la com um cartão acesso mais fácil por apenas R$15 mensais. É só entrar em contato pelo telefone 99-120-2430 e adquirir o seu cartão e presentear a sua mãe neste mês tão especial dedicado a todas elas. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. Na hora de fazer os seus investimentos, Unicred Eleva. E o Instituto de Olhos Santa Luzia. A sua visão merece profissionais altamente qualificados e tecnologia de ponta. Se você ainda não fez a sua consulta rotineira aí de todo o ano, liga lá na clínica, marca o seu horário que os doutores estão prontos para te receber. O telefone é 3520-2267. E hoje nós vamos falar sobre um procedimento, quer dizer, nós vamos falar sobre tratamentos oncológicos e a possibilidade de esses tratamentos serem cada vez mais tecnológicos utilizando inteligência artificial. Para falar sobre isso, está conosco hoje o Dr. Guilherme Vicentini, que é cirurgião oncológico, e ele vem com um monte de novidades. Então, se você tem de repente alguém na sua família que precisa de um tratamento mais específico ou até mesmo para o seu próprio conhecimento, preste atenção. Doutor, obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-lo pela primeira vez na TV Erechim. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, doutor, a oncologia cada vez mais ela tem se modernizado. Antigamente, quando a gente falava que ia para uma oncologia, já assinava até o testamento achando que ia morrer. Hoje não, a oncologia vem justamente para que a gente tenha vida. Exato. Então esse entendimento, né, esse conceito que existia antigamente de que tive um diagnóstico de câncer, já vou morrer, isso mudou completamente, né? Isso mudou tanto em termos de tratamento com cirurgia. Hoje a gente tem tratamentos minimamente invasivos, a gente tem cirurgias mais complexas, a gente consegue fazer tratamentos que antigamente não existiam e a gente avançou muito também no tratamento medicamentoso, imunoterapia, uma radioterapia de melhor qualidade. Então hoje oncologia não significa morrer, não, é o contrário, significa a oportunidade de se curar e viver.
Tu falaste aí de vários tipos de tratamentos, a quimioterapia, temos radioterapia, a imunoterapia. Brevemente, explica pra gente a diferença de um e outro e em que casos geralmente é utilizado. Perfeito. Então a gente entende que existe um tripé no tratamento oncológico, né? Esse tripé ele envolve cirurgia, envolve radioterapia e envolve o tratamento clínico com quimioterapia. Agora, nos últimos anos, a gente incorporou também imunoterapia, que é um tratamento um pouquinho diferente. Mas, basicamente, toda vez que eu tenho um tumor num órgão sólido, pele, mama, pâncreas, estômago, pulmão, e que esse tumor ele é localizado, está apenas naquele órgão, é um tumor um pouco mais inicial, eu tenho uma indicação de um tratamento cirúrgico. A ressecção do tumor oferece uma grande chance de cura para o paciente. Outras situações em que o tumor é um pouquinho mais avançado, eu posso começar a associar os tratamentos. Eu associo quimioterapia com cirurgia, com radioterapia. Já numa situação mais crítica, em que a doença é mais avançada, em que talvez eu não consiga curar o paciente, que eu quero aumentar o tempo de vida, melhorar a qualidade de vida, aí normalmente a gente tem preferência por quimioterapia apenas. A cirurgia ela acaba não contribuindo tanto num primeiro momento. Se fala muito em questão genética, que a gente herda os genes dos nossos pais, das nossas mães. O que ele realmente influencia e se existe alguma forma da gente fazer prevenção? Sim, essa é uma pergunta fenomenal. Todos os tumores, todas as neoplasias malignas, elas surgem a partir de erros no DNA. Sim. Esses erros eles podem acontecer ao longo da nossa vida. Então a gente fala, por exemplo, do cigarro, a gente fala da bebida, né? O câncer de colo uterino, a gente fala do HPV. Todos esses fatores de risco, eles modificam o nosso DNA, eles geram dano e esse DNA modificado é o que gera o câncer. Mas algumas pessoas já nascem com esse DNA pré-modificado, digamos assim. Então ele já nasce com uma tendência de desenvolver esses tumores. Em alguns casos a gente já conhece bem isso. Por exemplo, ficou famosa a Angelina Jolie. Ela já é famosa, né? Mas ficou famoso o caso dela uns anos atrás. Verdade. Porque ela tinha a mutação BRCA1 e BRCA2, que é muito associada a câncer de mama e ovário. Então, em alguns casos que a gente conhece essa associação e conhece o gene, a gente pode pesquisar nos pacientes se essa mutação está presente e aí a gente consegue fazer cirurgias preventivas. Então, uma das coisas que eu mais faço no consultório, na verdade, é a prevenção, né? Trabalhar com a prevenção. E os pacientes que têm essa mutação, a gente consegue retirar as trompas de ovário, reduzindo o risco de câncer de ovário, e a gente consegue retirar a parte da mama, a parte interna, né? Preservando pele, preservando mamilo e reconstruindo a mama, para que a paciente tenha um risco muito pequeno de desenvolver o câncer de mama, mas ainda assim tenha uma boa qualidade de vida. Pois é, doutor, para que as pessoas entendam claramente, o paciente está lá na mesa de cirurgia, problema no útero. É possível, nesse momento, ver se existe algum foco através de aparelhos em outros locais ali, já tratar, já resolver? Perfeito, então. Isso é uma coisa que a gente melhorou muito nos últimos anos, né? Então, antigamente, a pessoa ia para uma cirurgia convencional, ia lá, um tumor no colo do útero, por exemplo, iria lá retirar o útero. A incisão, sempre mais próxima do órgão que a gente quer operar, limitava muito a avaliação do resto do abdômen. Verdade. Hoje, com a cirurgia minimamente invasiva, seja ela robótica, seja ela videolaparoscópica, a gente consegue fazer um inventário, avaliar toda a cavidade abdominal. Então, eu consigo olhar na mesma cirurgia o fígado da paciente, o peritônio, que é a superfície dos órgãos ali dentro do abdômen, e, claro, ovário, pelve, trompas, o útero como um todo. Então, a cirurgia de vídeo, o robô, ele trouxe muito essa capacidade de a gente avaliar melhor a paciente. Entramos agora nessa parte aí que eu acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade. O robô. Qual é a certeza que eu vou ter fazendo um procedimento com uma máquina, com um robô que não é uma pessoa? Sim, essa é uma pergunta que a gente recebe com frequência, né? A pergunta às vezes vem assim, mas é o robô que me opera, não é o médico, né? E não, na verdade, assim, qual que é a ideia do robô? Por que ele é tão interessante? Por que ele é uma boa arma, digamos assim, nas cirurgias complexas contra o câncer? Porque o robô, ele permite fazer movimentos que a mão humana não faz. Então, com o robô, eu consigo fazer um movimento lá de 360 graus com a mão robótica, que a minha chega aqui e para, né? Sim. Mas o robô, ele é controlado 100% pelo cirurgião, né? Não tem, de maneira alguma, ele faz nenhum movimento que não seja controlado. Se eu abandonar o controle do robô, ele para na hora. Ele não faz nada que a mão do cirurgião não mande ele fazer. Inclusive, tem vários mecanismos de segurança, né, que evitam que o paciente sofra uma lesão por conta da máquina, né? Então, ele permite isso, uma cirurgia mais complexa, com um movimento mais delicado, mais controlado. A câmera do robô, ela tem uma lupa, ela magnifica a visão do cirurgião.
Então, aquela lesão que eu vinha lá, um tumor de 1 centímetro, eu vejo ele muito maior ali na visão do robô. Normalmente, na cirurgia de vídeo, a gente tem uma visão em 2D, né? Igual a gente vê a televisão, não tem profundidade. A visão do robô é uma visão em 3D, então é como se o cirurgião estivesse lá dentro do abdômen do paciente operando. Isso dá uma sensação, uma percepção dos órgãos muito melhor, mais delicada de secção, com mais precisão. Então, isso gera uma cirurgia mais segura e mais eficiente para o paciente. O nosso corpo ele tem uma temperatura geralmente em 37 graus, correto? Sim. O robô, quando ele chega lá, a temperatura é outra, não vai embaçar a região onde se vai fazer o procedimento? Sim, isso é uma preocupação. Isso já desde a década de 80, quando a gente começou a fazer cirurgia por vídeo, isso já acontecia. Então, uma curiosidade bem interessante que tem, a gente tem que esquentar a câmera do robô, a câmera do vídeo também, para chegar numa temperatura próxima do paciente. Igual que a gente faz com o carro, né? A gente liga lá o ar-condicionado para esquentar o para-brisa. Mesma coisa, a gente pega então um soro estéreo, claro, aquecido, colocamos a câmera ali dentro, ela fica na mesma temperatura do paciente e aí ela não embaça, a gente tem uma visão clara para poder operar. Erro médico, utilizando o robô. Eu sei que você acabou de dizer que o risco ainda é baixo, mas pode acontecer se de repente o médico ele não estiver 100% treinado e capacitado para lidar com aquele robô? Perfeito. Essa é uma preocupação que existe desde que o robô surgiu, né? Sim. Então, poxa, eu vou colocar uma máquina a operar meu paciente, não sou eu que estou com a mão ali operando meu paciente. Então, no primeiro momento, a gente teve essa preocupação com os mecanismos de proteção, né? Para que não acontecessem acidentes. De fato, aconteceram, né? Teve situações de o robô causar lesão no paciente lá no começo, antes dele ter a versão comercial que ele tem hoje. Mas existe um treinamento muito específico para o cirurgião poder operar o robô, né? Ele passa primeiro por um treinamento de simulação, em que ele passa horas e horas fazendo exercícios simulados no robô. Num segundo momento, ele começa a fazer auxílios de cirurgia robótica, aprendendo como colocar as pinças dentro do paciente, como retirar as pinças do paciente de uma maneira segura. E por último, ele começa a operar o paciente com a cirurgia robótica. Ainda assim, ele começa a operar com outro cirurgião robótico mais experiente do lado, auxiliando. Veja bem, esse já é um cirurgião experiente, não é um estudante de medicina, não é um médico recém-formado, já é um cirurgião, já é um especialista que está fazendo uma subespecialização. Então, por isso a gente tem um cuidado extremo e por isso que hoje os robôs só podem ser operados por quem tem essa habilitação, né? E isso não é apenas aqui, né? É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é no mundo inteiro assim. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde e a gente já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico.
Somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. O Master cuida da sua alimentação para que você esteja sempre muito bem alimentado, muito bem nutrido. Que esse é o ponto mais importante da nossa saúde, a nutrição. Principalmente agora, nessa época em que a gente tem muita variação de temperatura. O nosso sistema imunológico precisa estar muito bem fortalecido e a alimentação contribui muito para isso. Também a Santa Mônica Imagem, que trabalha com exames e tecnologia de ponta. Se você precisa fazer os seus exames, Santa Mônica Imagem. É só ligar lá e agendar a sua consulta. E a Campesato Farina, que cuida do nosso cenário aqui na TV Erechim. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a oncologia. Está conosco o Dr. Guilherme Vicentini. Doutor, no primeiro bloco, eu não perguntei para o senhor a sua especialização dentro da oncologia, a sua formação, mas o nosso telespectador sempre quer saber com quem ele está conversando. Não, perfeito. Eu fiz medicina na Universidade Federal de Pelotas, né? Me formei em 2018, depois fui fazer cirurgia, fiz residência de cirurgia no Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, e depois fui para Curitiba fazer oncologia. Lá eu fiz cirurgia oncológica, essa é a minha especialização. É uma área em que a gente trata tumores de cabeça e pescoço, gastrointestinal, a parte urológica, oncoginecologia e tumores de mama também, além, claro, de tumores de pele. Lá também em Curitiba eu fiz minha habilitação em cirurgia robótica, fiz o treinamento todo durante esses 3 anos de residência. E aí, chegando em Erechim ano passado, voltei para cá, porque aqui é minha terra natal, eu sou daqui, então fiquei 15 anos fora nesse período de formação. E aí voltei para cá, comecei atendendo meu consultório e sou um dos cirurgiões do UNACOM, da Unidade de Alta Complexidade de Oncologia do Hospital Santa Terezinha de Erechim. Eu atuo na Unimed, eu atuo no Hospital de Caridade, no Hospital Santa Mônica também. E sou professor de clínica cirúrgica da URI, do curso de medicina da URI, já há 1 ano, desde que eu voltei. Pois é, doutor, se percebe que o senhor é apaixonado por cirurgia e é por isso que foi estudar robótica. Mas Erechim ainda não tem robô. Perfeito. Como é que a gente opera, com que tipo de tecnologia? Exato. Então, apesar de hoje, claro, o robô, em termos de complexidade, ele oferecer um plus para o paciente, hoje a gente consegue desenvolver muito bem a cirurgia videolaparoscópica, que é o que eu tenho de mais próximo em relação a isso. A cirurgia videolaparoscópica eu também opero o paciente com pequenos furinhos, pequenas incisões no abdômen, em vez de fazer uma incisão grande, como era antigamente. Eu também tenho a mesma segurança para operar o tumor, para retirar o tumor de uma maneira oncologicamente adequada, para atingir a cura do paciente. Eu tenho todo aquele benefício do paciente sair da cama mais cedo, se recuperar melhor, ter menos dor. Esteticamente, claro, bem melhor ter cortes menores do que um corte grande, né? E é um paciente que a gente sabe que, às vezes, a cirurgia laparoscópica, até ela custa mais caro em termos de hospital, em termos de equipamento, mas como o paciente se recupera mais cedo, ela acaba sendo até mais barata até para o sistema de saúde em relação à cirurgia convencional. Mas isso não quer dizer que no futuro, logo ali, teremos um robô em Erechim. Eu acredito que sim, eu sou um otimista, acredito que sim. O robô hoje, a grande barreira é uma barreira financeira, né? Verdade. O robô, ele custa na casa de $2 milhões apenas a aquisição do robô, e cada cirurgia, ela custa na casa de 15 mil em termos de pinças cirúrgicas, né? Porque elas têm um número X de usos. Então, essa é uma grande barreira, acho que é só por isso que nós não temos ainda, mas as novas plataformas robóticas estão chegando no mercado e isso tende a baixar o preço e aí sim vai democratizar o acesso. Pois é, doutor, quando a gente ouve, principalmente na televisão, onde as pessoas acabam estando mais ligadas, escutam que um famoso teve um câncer de pele, teve um câncer lá no intestino, teve um câncer na próstata. Todo mundo vai buscar informação para saber. Mas aqui na nossa região, esses cânceres também prevalecem? Sim, infelizmente a nossa região também tem esse mesmo perfil. A gente tem o tumor hoje que é mais prevalente no Alto Uruguai, é o tumor de pele. A gente tem uma população que é muito descendente de europeu e que vive muito no campo. Então tem uma exposição solar muito grande e isso aumenta bastante a incidência de melanoma e a incidência de carcinomas de pele.
Inclusive, quando eu ainda era aluno de medicina, a gente desenvolveu uma pesquisa científica aqui em Erechim, em que a gente identificou que Erechim, a região, na verdade, tem uma das incidências de melanoma mais altas do mundo, né? Equivalente à Austrália, que é hoje o país que mais tem melanoma. Então, o câncer de pele é muito prevalente. Nós temos também nas mulheres o câncer de mama. Infelizmente, a gente identifica em cada vez mulheres mais jovens com câncer de mama. A gente tem uma prevalência muito alta de câncer coloretal, né? Intestino grosso e reto. E temos também uma incidência alta de câncer de próstata em homens e câncer de pulmão em ambos os sexos, né? Então, esses são os 5 tumores mais prevalentes da nossa região. A gente fala tanto em câncer e formas de tratamento, mas a gente entende que muitas pessoas elas dependem do Sistema Único. E o Sistema Único oferece um bom atendimento, um bom serviço aqui na cidade. Mas a gente precisa levar mais informação de como prevenir isso. Você nessa área tão sensível, já pensou em tornar a oncologia mais democrática? Com certeza. O que acontece, né? Hoje a oncologia ainda é um grande tabu. A gente ainda tem muitas pessoas que têm medo de ir ao médico, têm medo de procurar atendimento, com medo de receber o diagnóstico ou a hipótese de ter um tumor. Verdade. Então, a gente vai fazer agora um circuito na região, né, em que a gente vai justamente tentar desmistificar isso, né, levar a prevenção, explicar quais são os principais sintomas, explicar quais são aqueles tumores que a gente consegue rastrear, que a gente consegue prevenir, né, como a gente comentou mais cedo, e principalmente diagnosticar precocemente para poder oferecer uma chance maior de cura. Então, isso a gente vai levar para as prefeituras da região, né, para poder oferecer para a população que realmente está no maior risco de desenvolver. Então, por exemplo, se eu estou pensando no câncer de pele, levar para o agricultor que está se expondo ao sol diariamente, levar essa informação para as mulheres que têm risco de desenvolver câncer de mama, para os pacientes que têm risco de desenvolver câncer de colo retal, de intestino e reto. Então, essa é a nossa ideia. Pois é, quando o paciente está com o câncer, infelizmente, ele mexe muito com o emocional da pessoa também. Além de mexer com toda a estrutura do corpo, do organismo. Também se trabalha essa parte psicológica dentro da oncologia, dentro do seu consultório, se pensa nisso? Sim, com certeza, né? Primeiro porque o paciente, quando ele recebe um diagnóstico, ele faz uma biópsia, ele vê um exame que tem alguma alteração, ele vai para o Google e o Google apavora todo mundo. Que é o erro de todo mundo fazer isso, né? Exato. Claro que hoje é difícil não fazer, né? Porque o celular está na nossa mão, né? Mas realmente, então no primeiro momento a gente tem que desmistificar. E aí o acompanhamento psicológico ele é essencial. Muitos pacientes, inclusive, num momento mais transitório, utilizam medicação que ajuda no controle da ansiedade, no controle de sintomas. Mas o acompanhamento psicológico ele é necessário e claro que o médico já começa a fornecer esse suporte no primeiro atendimento. Isso é tão importante que a gente sabe que pacientes que hoje têm um bom suporte, um bom aconselhamento psicológico, uma boa, como é que eu posso colocar? Até uma estrutura familiar, né? Até uma boa estrutura familiar, ele tolera melhor o tratamento. Sim. Ele vai para uma cirurgia melhor preparado, ele tolera melhor a quimioterapia quando ele precisa, ele se recupera mais rápido. Então, tudo isso é fundamental para um tratamento adequado. E claro, a gente sabe que se a pessoa não enfrenta o diagnóstico, não quer saber, a doença não vai embora. A doença continua ali e às vezes a pessoa perde a oportunidade de tratar da melhor forma possível. Pois é, alguns tratamentos eles são rápidos, o processo passa em 2 anos, 1 ano e meio, outros se prolongam. Ou quando a doença, de repente, entrou em remissão, aparece em outro lugar um outro problema. É normal isso também? Pode acontecer, né? Então, a doença maligna, o câncer de uma maneira geral, ele sempre tem um risco em potencial de retornar. Então, por isso que uma vez que o paciente tenha feito um tratamento, por mais adequado que tenha sido, ele não vai receber alta de imediato, né? Ele vai conseguir acompanhamento com o oncologista por anos. A gente tem aí um período entre 5 e 10 anos, varia um pouquinho de acordo com cada caso, o paciente, o tipo de tumor, mas ele acompanha a cada 6 meses, a cada 4 meses, uma vez por ano, quando a doença já está mais estável, com um exame físico, com exames de imagem, com colonoscopia, quando é o caso, com outros tipos de exame mais específicos, justamente porque existe esse risco potencial do tumor voltar, que a gente chama de recidiva, né? E mesmo nos casos de recidiva, quando a gente consegue detectar isso precocemente, muitas vezes a gente consegue resgatar o paciente, que a gente chama, que é tratar novamente, seja com cirurgia, seja com químio, seja com rádio, para oferecer a chance de cura. Doutora, o senhor está atendendo em Erechim, está na nossa URI, nossa grande parceira aqui da TV Erechim, e as pessoas também precisam saber como entrar em contato com o seu consultório.
agendar uma consulta, uma conversa, porque é importante esse aconchego que a gente encontra no médico quando sente algum desconforto. Não, perfeito. Então eu atendo, né, como eu comentei, no NACOM do Hospital Santa Terezinha pelo SUS, que ele depende de um encaminhamento via atenção básica. Eu atendo no meu consultório, né, aqui em Erechim, ali no centro, próximo ao Hospital Santa Terezinha. Eu também, isso tudo que a gente está conversando hoje, eu divulgo nas minhas redes sociais para tentar aproximar do público esses termos que são mais difíceis, esse assunto que é mais complexo, que ainda é um mito, que ainda assusta. Então, no meu Instagram também dá para fazer contato comigo, @vicentini.gui. E claro, eu estou com consultório médico, dá para entrar em contato no meu consultório, marcar uma consulta, tirar uma dúvida, com certeza. Doutor, e não esquecendo, a gente fala isso toda semana aqui com todos os médicos, alimentação e atividade física. Com certeza. Se existisse alguma coisa que a gente pode recomendar para prevenir o câncer, melhor que qualquer medicação, melhor do que qualquer tratamento, melhor que descobrir cedo, é prevenir. E a gente tem evidência de sobra já, e quando eu digo evidência, eu falo assim, artigo científico, pesquisa, mostrando que uma alimentação saudável e atividade física previnem muito o câncer. Isso é câncer de mama, isso é câncer coloretal, isso é câncer de estômago, é câncer de pulmão. Então, se tem uma coisa que a pessoa pode fazer hoje para prevenir o câncer no futuro, é levantar do sofá, é dar uma caminhada, é andar de bicicleta, é fazer musculação e, claro, comer bem, com certeza. Te agradeço por estar aqui hoje na TV falando um pouquinho sobre a oncologia, essa oncologia descomplicada de uma forma leve, sem assustar as pessoas, mostrando que é possível sim a gente ter vida após o câncer e vida com qualidade, o que é o mais importante, doutor. Com certeza. Muito obrigada e volte sempre, as portas da TV Erechim estão abertas para você. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite. E a todos vocês que nos acompanham, também o nosso muito obrigado e aos nossos apoiadores. A Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados, o Instituto de Olhos Santa Luzia e a Campesato Farina. A todos vocês, uma boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação.
Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.